Olá, continuando com o capítulo Teoria Elementar da Ação do Rotor, vamos falar agora sobre a equação das velocidades e a equação fundamental das bombas centrífugas. Na imagem à direita podemos observar uma bomba, que apresenta um corte, onde pode ser observado dentro o rotor. Temos a boca de entrada da bomba, a boca de recalque da bomba, ou também chamada boca de saída, as flanges para conectar a tubulação na aspiração e no recalque. E dentro da bomba observamos que o rotor apresenta o bordo de entrada e o bordo de saída do rotor. Sabemos que a altura total de elevação, ou também chamada de HE, é dada pela seguinte equação, onde HU é a altura útil de elevação e JE são as perdas de carga hidráulicas. A altura útil de elevação é a energia total que o rotor fornece a cada quilogramo força de líquido. Isso significa que o próprio rotor, no seu movimento giratório, vai fornecer uma energia ao fluido que passa através da bomba. Entretanto, devemos lembrar que a altura útil de elevação é a energia que a unidade de peso de líquido adquire na sua passagem pela bomba. Então, isso deixa implícito que, de acordo com a equação, nem toda a energia que o rotor entrega ao fluido é absorvida pelo fluido. Parte dessa energia é perdida para vencer as resistências hidráulicas. Considere o seguinte esquema de uma bomba centrífuga. Aqui temos uma bomba centrífuga num corte, onde podemos observar o rotor. Definimos uma posição 1 como sendo a entrada, o bordo de entrada do rotor, e uma posição 2 como sendo o bordo de saída do rotor. Isso pode ser observado melhor na imagem vista de lado. Temos a tubulação de aspiração com a sua conexão através de uma flange com a boca de entrada da bomba. Temos a tubulação de recalque conectada com a boca de saída da bomba. Temos a carcaça voluta ou caracol e o rotor. Você pode observar que o rotor tem o bordo de entrada do rotor definido como 1 e o bordo de saída definido como 2, que pode ser observado aqui como tendo uma altura Z. Este número 1 e 2 complementam a convenção de números para identificar as diferentes posições que o fluido tem ao percorrer pela tubulação, desde a entrada da bomba, passando pelo rotor, pelo seu bordo de entrada, saindo pelo seu bordo de saída, atingindo a boca de saída da bomba, identificado com o número 3, e depois atingindo o recalque ou descarga da tubulação em algum reservatório. Um rotor fechado apresenta o seguinte formato: são dois discos, entre os quais se encontram as pás. Temos o bordo de entrada do rotor e o bordo de saída do rotor. Um esquema deste rotor seria como se fosse um cilindro oco, o bordo de entrada do rotor, identificado aqui como 1, por onde o fluido penetra e sai radialmente em todas as direções pelo bordo de saída do rotor. Se definimos como sendo a posição da partícula no bordo de entrada do rotor, nesta parte teríamos Z2 na parte de cima, identificada como a posição de saída do bordo de saída do rotor. E se definimos a entrada da partícula na parte inferior, teríamos o Z1 como o bordo de entrada do rotor e Z2 como o bordo de saída do rotor. Aplicando a equação de energia somente no rotor, e desprezando as variações de altura, já que a diferença de cotas entre o bordo de saída e o bordo de entrada irão se anular devido às características do escoamento radial dentro do rotor. Então teríamos que a equação da altura de elevação útil é dada pela pressão no bordo de saída do rotor sobre o peso específico, mais a energia cinética no bordo de saída do rotor, menos a pressão no bordo de entrada do rotor sobre o peso específico do fluido, mais a energia cinética no bordo de entrada, e mais um termo de perda de carga definido como J', que é diferente ao termo observado na imagem anterior. Rearrumando a equação, teríamos a seguinte expressão, e a partir da expressão podemos afirmar que a energia de elevação é a energia cedida pelo rotor como energia de pressão, energia cinética, e há uma perda no interior do rotor chamada de J'. Essa perda de carga é uma parte das perdas de cargas totais dentro da bomba que constituem o rotor mais o difusor.
Considere o seguinte esquema numa bomba centrífuga. Temos a tubulação de aspiração, a tubulação de recalque, a carcaça, o rotor com seu bordo de entrada identificado como posição 1 e o seu bordo de saída como posição 2. Então temos o rotor, temos o bordo de entrada da partícula do rotor e o bordo de saída da partícula do rotor. Chamamos a equação anterior, como foi definida e rearrumada, e dizemos que a parcela correspondente ao acréscimo de energia de pressão, ou seja, P2 menos P1, que corresponderia à pressão no bordo de saída menos a pressão no bordo de entrada, resulta de dois componentes. Primeiro, da ação da força centrífuga devido ao movimento do rotor e da variação da velocidade relativa do líquido ao atravessar os canais formados pelas pás do rotor e onde justamente acontece a perda de carga J''E. Então, essa perda de carga J''E acontece devido ao escoamento das partículas do fluido dentro dos canais do rotor, já que eles apresentam uma característica muito interessante. São pouco largos no bordo de entrada e mais largos no bordo de saída, o que significa que os canais formados pelas pás se comportam como um difusor. Vamos analisar a primeira parcela que contribui a essa diferença de pressão entre o bordo de entrada e o bordo de saída, que é a ação da força centrífuga devido ao movimento do rotor. Então, considere um rotor visto na sua projeção meridiana e na sua projeção horizontal. Considere dentro desse rotor um elemento de fluido durante o movimento do rotor cheio de líquido de peso específico γ, definido pelo raio médio. Esse seria o raio médio do anel. dr, uma diferença de raio. Z é a altura do elemento do fluido. Tomemos deste anel esse elemento de fluido com comprimento ds, diferencial de massa definido como sendo um pequeno elemento com uma largura diferencial do raio, uma altura z e uma profundidade diferencial ds. Sabemos que o peso específico é definido pela massa específica vezes a aceleração da gravidade. Sabemos que a massa específica é igual à massa sobre o volume. Substituindo na primeira expressão, teríamos que o peso específico é igual à massa sobre o volume vezes a aceleração da gravidade. Deixando em evidência a massa, teríamos que a massa seria igual ao peso específico sobre a ação da gravidade vezes o volume. Mas já que temos um elemento de fluido, a diferencial do volume desse elemento de fluido fica definido como Z vezes diferencial do raio vezes diferencial ds. E como temos um elemento de fluido de comprimento ds, a sua diferencial de massa ficará definida como sendo igual ao peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes a diferencial do volume definida anteriormente. Considerando este elemento girando em torno do seu eixo de rotação, que é o eixo geométrico da bomba com velocidade angular ômega, a força centrífuga que atua sobre o elemento fica sendo igual ao diferencial da massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Sabemos que a diferencial da massa desse elemento de fluido é definida por essa expressão. Substituindo, teríamos uma expressão da diferencial da força centrífuga aplicada sobre esse elemento de fluido, onde este termo corresponderia à diferencial de massa. A força atuando sobre a área ZdS dá origem a uma pressão. De fato, definimos anteriormente que o elemento de fluido tem uma altura Z, um comprimento ds, então a força centrífuga aplicada aqui define uma pressão que vamos chamar de diferencial de P, que é igual à diferencial da força centrífuga sobre a área, que seria igual a Z vezes ds. Substituindo os termos desta equação e eliminando os termos em comum, teríamos que a diferencial da pressão exercida nessa área é igual ao peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes a velocidade angular ao quadrado raio diferencial do raio. Integrando entre os bordos de entrada e de saída do rotor, teríamos uma expressão da seguinte forma. Diferencial P integral de pressão 1 a pressão 2, ou seja, desde o bordo de entrada até o bordo de saída da diferencial de pressão, como sendo igual à integral desde o raio 1 até o raio 2, que corresponderiam ao bordo de entrada e ao bordo de saída do rotor. Resolvendo essa equação, chamamos a essa variação de pressão como ΔP, que não é nada mais a uma expressão em função do raio do bordo de saída menos o raio do bordo de entrada do rotor.
Sabemos que a velocidade circunferencial ou a velocidade periférica tem uma expressão como sendo igual à velocidade angular vezes o raio. Substituindo na expressão anterior, teríamos que essa parcela de pressão, o ΔP, sobre o peso específico, é igual à subtração das velocidades circunferenciais na saída menos na entrada do rotor elevado ao quadrado. Isso significa que o líquido ganha energia de pressão devido ao movimento de rotação. Mas a variação de pressão entre a saída e a entrada do rotor não se deve somente à ação da força centrífuga, senão também se deve à variação da velocidade relativa do líquido ao atravessar os canais formados pelas pás do rotor e onde justamente acontece a perda de energia J'. Então, ao percorrer os canais do rotor com seções crescentes, o líquido sofre variações de velocidade e pressão cedendo energia J'. O que significa, quando observamos um pedaço do rotor e temos o bordo de entrada e o bordo de saída, podemos identificar que entre as pás do rotor se formam canais que apresentam uma largura menor no bordo de entrada e uma largura maior no bordo de saída. Definimos esse canal como sendo uma veia ou filete líquido. Dessa forma, a velocidade relativa na entrada teria um módulo definido por essa seta e chamamos ela de W1. E a velocidade relativa na saída teria um módulo definido por essa seta e chamamos ela de W2. A velocidade relativa é sempre tangente à forma da pá, ou à curvatura da pá. Então, desprezando o Z, que são as cotas entre a entrada e a saída do rotor, teremos em consequência do movimento relativo, onde não há ganho de energia, uma perda de carga, que é igual a menos ΔP sobre o peso específico, mais a velocidade relativa 1 na entrada ao quadrado, menos 2 na saída ao quadrado sobre 2G. Por quê? Porque o componente relativo é maior na entrada que na saída. Rearrumando essa expressão, teríamos que o ΔP, ou seja, a variação de pressão devido à variação de velocidade relativa, é dada por essa expressão. Conclui-se que a variação de pressão no bordo de saída menos pressão no bordo de entrada do rotor, resulta do acréscimo ΔP devido à força centrífuga, que foi visto anteriormente, e que podemos definir como devido ao movimento de arrastamento, e do ΔP devido ao movimento relativo, ou seja, a soma dessas duas variações de pressão. Então temos a equação seguinte. Substituímos esse primeiro termo que foi definido anteriormente, que é devido à força centrífuga. Substituímos o segundo termo, que é igual à variação da velocidade relativa, e obtemos uma expressão da seguinte forma. Mas lembremos que foi definida a altura de elevação em função da conservação de energia como sendo uma expressão desta forma. O termo P2 menos P1 pode ser substituído e ficaríamos com uma expressão finalmente em função das velocidades. Esta é chamada de equação das velocidades ou da energia cedida ao líquido pelo rotor. Retomemos esta equação, que é chamada de equação das velocidades. O primeiro termo está referido à energia de pressão, e podemos chamá-lo de HP. E o segundo termo está referido à energia cinética, e podemos chamar de HC. Consequentemente, a altura de elevação é igual a um termo de pressão e a um termo cinético. Ou seja, a partir da equação acima mencionada, deduzimos que a energia cedida pelo rotor depende apenas das velocidades de entrada e saída, em primeiro lugar. Além disso, a partir da equação acima, deduzimos que a energia cedida pelo rotor depende apenas das velocidades na entrada e na saída, tanto relativas periféricas quanto absolutas. Note no termo de J', que é um termo de perda de carga que acontece no rotor, porque seu efeito se fez sentir no valor de W2, ou seja, o valor de W2 é menor que o valor de W1. Consequentemente, há uma perda de carga embutida nesse termo. Então, podemos concluir que a equação das velocidades ou da energia cedida ao líquido pelo rotor se deve primeiro à variação de energia de pressão devido à força centrífuga, dando às partículas do fluido movimento circular em torno do eixo,
A variação de energia de pressão provocada pela redução da velocidade relativa ao passar pelo canal divergente, que se comporta como um difusor, e que representa a variação da pressão estática dentro do rotor, e a variação de energia cinética do fluido ao escoar no interior da turbomáquina pela variação da velocidade absoluta. Vamos falar agora sobre a equação fundamental das bombas centrífugas. Lembremos que um líquido, ao escoar num canal livremente, exerce sobre as paredes um sistema de forças equivalentes a 5 forças finitas, como foi definido numa videoaula anterior, onde V0 e V1 são as intensidades dos vetores na entrada e na saída desse canal, no caso, numa veia líquida que foi dada numa videoaula anterior. Temos as 5 forças definidas como peso, força de pressão normal sensor de entrada, força de pressão análoga à massa aplicada na seção de saída, uma força resultante da velocidade aplicada ao centro de massa de gravidade na seção de entrada, dirigida de fora para dentro, e uma força análoga aplicada na seção de saída e de sentido contrário ao da velocidade, ou também chamada de força de reação. Para obrigarmos ao líquido a escoar pelo mesmo canal, porque o exemplo anterior era para um fluido que escoa livremente, agora queremos o caso contrário, devemos exercer sobre a massa líquida um sistema de forças igual e contrário ao referido na imagem anterior. A soma dos momentos dessas forças é igual ao momento do rotor, mais o momento angular de elevação, mais os momentos resistentes mecânicos nos mancais. Mas das 5 forças finitas estudadas, somente as forças de vazão mássica vezes velocidade podem dar momentos em relação ao eixo do motor. Lembrando que nesses dois termos, o fluxo mássico é definido por M. Observe o seguinte esquema. Ele representa um rotor na sua projeção horizontal. Definimos um canal ou veia líquida, por onde escoa o fluido. Definimos que esse fluido sai do rotor com uma velocidade absoluta V2, no bordo de saída do rotor, que apresenta uma velocidade periférica U2 e uma componente periférica da velocidade absoluta VU2. A mesma coisa acontecerá com a componente meridional ou radial da velocidade absoluta. O mesmo podemos fazer no bordo de entrada do rotor, mas para poder observar melhor, teríamos os componentes do lado oposto. A velocidade absoluta em 1, o componente periférico da velocidade absoluta e o componente meridional. Neste caso, todos os componentes estão multiplicados pelo fluxo mássico. Então, lembrando que por definição, momento angular é igual a massa vezes a velocidade periférica vezes o raio, onde VU é o componente periférico da velocidade, ou uma velocidade tangencial também, a massa, como já foi mencionado anteriormente, e R, o raio da circunferência. Tomemos para o conjunto dos canais do rotor, ou seja, para todas as veias líquidas que podem existir no rotor, que o momento de elevação é dado pela expressão seguinte: fluxo mássico vezes o componente periférico da velocidade absoluta em 2 vezes o raio 2, menos o fluxo mássico vezes o componente periférico da velocidade absoluta em 1 vezes o raio 1, ou seja, seria este componente de aqui e esse componente daqui. Rearrumando a equação, ficamos com uma expressão do momento de elevação, e onde V1 seria o componente periférico da velocidade na entrada do rotor e V12 o componente periférico na saída do rotor. Podemos obter o valor do momento de elevação em função do peso ou da vazão. Mas, para começar, vamos definir a potência de elevação em função do momento de elevação. A potência de elevação é igual ao momento de elevação vezes a velocidade angular. Lembrando que a potência de elevação também pode ser dada, como foi vista no capítulo de potências e rendimentos, igual ao peso específico vezes a descarga vezes a altura de elevação. Podemos expressar a potência de elevação em função da altura manométrica útil. Lembrando que existe uma equação que correlaciona a altura manométrica útil e a altura de elevação, que é igual ao rendimento hidráulico. Substituindo na equação, teríamos a potência em função da altura manométrica útil. Lembrando que a altura de elevação em função do momento de elevação é igual à seguinte expressão. Sabemos que o momento de elevação foi definido anteriormente como sendo dado por essa expressão. Substituímos esse termo aqui
Lembrando que o fluxo mássico também pode ser expressado como a multiplicação do peso específico pela descarga sobre a aceleração da gravidade, substituindo esse termo ali, e finalmente teríamos uma expressão da potência de elevação em função dos componentes periféricos da velocidade absoluta na saída do rotor e na entrada do rotor, além da velocidade angular. Lembremos também que a potência, como foi definida no capítulo de potências e rendimentos, pode ser expressada em função do peso específico, descarga e um termo em função da altura útil. Então, sendo ambas estas potências iguais, podemos igualar uma com a outra e eliminando os termos em comum, ficaríamos com uma expressão dessa forma. Rearrumando, chegamos a uma expressão dessa forma. Chamamos essa expressão para este lado e dizemos o seguinte: ômega é a velocidade angular. Quando a velocidade angular é multiplicada pelo raio, temos a velocidade periférica, tanto na entrada quanto na saída. Então, a expressão pode ficar finalmente como sendo igual à aceleração da gravidade, altura útil, igual ao rendimento, menos a subtração de dois termos, que é a velocidade periférica vezes o componente periférico da velocidade absoluta, no bordo de saída do rotor, menos no bordo de entrada do rotor. Esta seria a equação fundamental das bombas centrífugas, ou também chamada de equação de Euler. Algumas coisas podem ser feitas nessa equação. Para a altura útil de elevação ser máxima, o termo da velocidade absoluta na entrada deve ser igual ao componente periférico da velocidade absoluta na entrada. Ou seja, quando temos na entrada que a velocidade periférica com a velocidade absoluta formam um ângulo reto. Dessa forma, a velocidade absoluta não tem uma projeção no eixo x ou não tem uma projeção no eixo da velocidade periférica. Então, o componente periférico da velocidade absoluta em 1, ou seja, na entrada do rotor, é igual a zero. Dessa forma, temos uma expressão reduzida que fica dessa forma. Lembrando que o coeficiente epsilon correlaciona a altura útil sobre a altura de elevação, ficaríamos com uma expressão dessa forma, que é chamada também de equação de Euler simplificada. Mas vamos chamar a equação anterior, a não simplificada, que é chamada também de equação fundamental das bombas centrífugas, que é conhecida como equação de Euler. A equação de Euler representa as condições ideais do desempenho de uma turbobomba no ponto operacional para o qual foi projetada. Mas algumas aproximações foram feitas para deduzir esta equação, que são número infinito de pás, espessura das pás expressíveis, não foi considerada em nenhum momento, a velocidade relativa do fluido sempre tangencial às pás. Essa é uma consideração que foi feita para deduzir o componente de pressão na segunda parcela de pressão entre a saída e a entrada do rotor. O escoamento no rotor é sempre em regime permanente. O escoamento é uniforme nas seções de entrada e na saída do fluido, ou seja, não muda. E os efeitos de atrito são desprezíveis.